Vamos falar agora daquilo que a gente chama de reclamação trabalhista em petição inicial escrita, ou seja, não estamos falando da hipótese da reclamação oral, aquela que se faz verbalmente pelo próprio trabalhador. Estamos falando daquela petição inicial que é escrita, que é levada de forma escrita, né, perante a Justiça do Trabalho. E, assim, antes de entrar no mérito, a gente sabe o seguinte, que se a Justiça do Trabalho admite uma reclamação oral, que é uma forma bem prosaica, ou seja, uma forma bem simplória de você entrar com a ação, você se dirigir à Justiça do Trabalho e falar, olha, eu não recebi minhas verbas rescisórias, eu quero receber. Se a própria lei admite isso, né, então em relação à petição escrita, por certo também, ela vai ter uns outros requisitos que a lei ordinária, que a lei civil, né, contemple, né? Ela pode ser mais simples, né? A primeira ideia que passa é essa. Então, o que essa questão aqui da Carlos Chagas vai exigir é esse conhecimento. O que se exige de requisito numa petição inicial escrita, trabalhista? Então, vamos lá. O que a Carlos Chagas quer saber aqui? A petição inicial na reclamação trabalhista, escrita do procedimento ordinário, conforme previsão legal, deverá conter, além da designação do presidente da vara, o juiz. Então, ele falou o seguinte, qual que é a destinação aqui? Primeiro, você vai ter que ter o quê? Juiz. A quem se destina? Quem que é o juiz competente? Primeiro requisito. Qualificação do reclamante, ou seja, o juiz do trabalho da cidade X. Logo abaixo, quem que está entrando com a ação? É o José da Silva, o reclamante, é o trabalhador. O pedido, a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. Ele está afirmando isso, ou seja, que a petição inicial na trabalhista deve ter o juiz, deve ter a qualificação, né? Deve ter o pedido, a data, né? E a assinatura do reclamante, que pode ser pessoal, ou do seu representante. Além disso, ele está falando, além disso, desses requisitos mínimos, precisa ter mais uma ou outras coisas numa petição trabalhista. O que é? Então, nós vamos ver aqui. Ele está falando, requerimento de produção de provas. Eu tenho que requerer se eu quero ouvir testemunha, se eu quero perícia. Será que é exigido isso no processo trabalhista? Letra B. Uma exposição exaustiva dos fatos que resulte o dissídio. Exposição exaustiva, gente, não basta dizer que o empregador me deve o 13º às férias. Eu tenho que falar o seguinte, olha, em relação ao 13º, ele não me pagou, por exemplo, o adiantamento no mês tal, nem pagou a segunda parcela do 13º. Isso que é uma exposição exaustiva. Não adianta falar que não recebeu, você teria que explicar tudo minuciosamente. Letra C. Os cálculos de todas as verbas requeridas. Será que é exigido cálculo no rito ordinário, né? Ou seja, além de falar que não recebeu férias, 13º e os N direitos, eu teria que fazer um cálculo, olha, tanto de hora extra, tanto de férias, tanto de insalubridade. Será que a lei exige esse cálculo? Letra D. Requerimento de produção de provas, sendo em razão da informalidade que cerca, né, o procedimento de trabalho, dispensada a exposição dos fatos de que resulte o dissídio. E a letra E, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. Então, o que é? Ou é uma... Aqui você vê que tem alternativas incompatíveis. Ou eu tenho uma exposição exaustiva, ou eu tenho uma breve exposição, de uma forma mais simplória. O que se exige numa petição trabalhista? Então, o que fala o nosso texto de lei? Artigo 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Perfeito, nós já vimos isso lá no início. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, né, da trabalhista ou do direito, onde não tiver X trabalho, a qualificação do reclamante, ou seja, qual o nome, de onde que ele é, qual que é o número do RG CPF, né? E do reclamado também, ou seja, da empresa também. Uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, ou seja, o que é uma breve exposição? Falar de forma bem simples o que aconteceu. O pedido, ou seja, em razão de não ter recebido minhas verbas rescisórias, eu quero ter direito a tanto de férias, 13º, né? A data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. Né? Não são exigidos na reclamação trabalhista pelo rito ordinário, pelo exato termo do parágrafo 1º do artigo 840 CLT, a designação de provas, a indicação, por exemplo, de quais provas eu quero produzir, não é preciso juntar cálculo, né? Esse tipo de requisito
por exemplo, está no artigo 282 do Código de Processo Civil, que fala dos requisitos da petição inicial civil, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês que o processo trabalhista ele é muito mais célere, né? Ele é regido pelo princípio da simplicidade. Vocês vão estudar lá em Princípios Processuais do Trabalho o princípio da simplicidade. Então, ele é mais simples do que o processo comum. O processo comum vai exigir o quê? Ele vai exigir o juízo que você está se dirigindo a essa ação, o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu, ou seja, você vai ter que qualificar o réu, o autor e réu de forma completa. Qual que é o nome, sobrenome, onde ele mora, o que ele faz, qual que é o número do CNPJ, o número do RG, né? 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Até aqui é igual a trabalhista. Você vai ter que falar o que aconteceu e o que você quer. Isso é fato e fundamento jurídico. E onde está na lei. No processo civil você tem que indicar, olha, a lei fala que eu tenho direito a isso. No trabalhista, você simplesmente vai falar, olha, eu tenho direito a férias. Você não precisa falar que está no artigo tal da Constituição ou insalubridade está no artigo 193 da CLT. Não precisa expor fundamento jurídico numa ação trabalhista. O valor da causa, no processo civil você vai ter que falar, olha, eu dou o valor da causa de tanto, né? E as provas com que o autor pretende demonstrar, se eu quero ouvir testemunho, se eu quero ter perícia, né? E por último, o requerimento para citação do réu. Vê que na trabalhista ela é muito mais simples, ela só se exige esses requisitos, né, e uma breve exposição dos fatos. Portanto, além disso aqui, que ele trata como requisito da petição inicial trabalhista, além disso nós temos apenas a breve exposição dos fatos que resulte o dissídio. Portanto, a letra E é a correta nesse exercício.